boa noite. Está no ar mais uma edição do Resumo Brasil. Eu e a intérprete de Libras, Brenda Rodrigues, vamos trazer o que foi notícia durante esta semana no Brasil e no mundo. Fortes chuvas em várias regiões do país. O sul da Bahia é a área mais atingida. Anvisa libera vacina contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. E a Rádio Nacional Alto Solimões completa 15 anos com o Festival de Música. Quer se manter bem informado? Então continue com a gente. Começamos esta edição falando sobre as fortes chuvas registradas em dezembro em várias regiões do país e que têm provocado transtornos, acidentes e mortes. O sul da Bahia é um dos lugares mais atingidos. Vamos ver na reportagem. No sul da Bahia, cidades enfrentam desabastecimento depois das fortes chuvas que atingiram a região. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, 26 municípios estão em situação de emergência. Já a Defesa Civil do Estado contabiliza 51 municípios. Pelo menos 12 pessoas morreram e o número de atingidos chega a 220 mil. 4 pessoas morreram e outras 16 foram resgatadas depois de uma enxurrada em uma cachoeira em Lavrinhas, interior de São Paulo. Uma cabeça d'água no Rio do Baço provocou a enxurrada. O fenômeno acontece quando o nível do rio sobe rápido demais, por causa das fortes chuvas na cabeceira. As 4 vítimas eram mulheres, entre elas uma estudante de 21 anos. No Rio de Janeiro, os estragos causados pela chuva no final de semana estavam visíveis em várias partes da cidade. Rajadas de vento de até 70 km por hora derrubaram postes e árvores. Bolsões de água alagaram ruas e estabelecimentos comerciais, além de disparar alarmes em 13 comunidades. No Complexo do Alemão, casas foram inundadas. As chuvas fortes são características dessa época do ano e podem se repetir. É o sinal da nova estação, já essa característica de dias quentes e bastante umidade que ocasionam essas chuvas rápidas, principalmente no final do dia, acompanhada de raios e rajadas de vento. Já em Minas Gerais, helicópteros foram usados para resgatar moradores ilhados e levar donativos como cestas básicas. As regiões mais afetadas no estado são o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri, mais ao norte. No entanto, o sul mineiro também tem recebido fortes pancadas. Esse cachorrinho só conseguiu se salvar depois que o nível da água baixou. E para amenizar a situação da população que sofre com os temporais, dezenas de toneladas de alimentos foram enviadas nesta semana para o sul da Bahia. Os donativos foram arrecadados em uma campanha realizada na CEAGESP, empresa de abastecimento de alimentos de São Paulo. Os caminhões estão carregados de alimentos. Aqui da base da Força Aérea, em Guarulhos, na Grande São Paulo, as doações são enviadas para o sul da Bahia. A ação é organizada pela CEAGESP de São Paulo. Os permissionários se uniram novamente com a sociedade civil, com as pessoas moradoras na região e juntamos toda essa quantidade de alimentos. Cestas básicas, água e muitas frutas, legumes e hortaliças. Ao todo foram arrecadadas cerca de 70 toneladas de produtos. Para ajudar na distribuição, foi montada uma força-tarefa com o Exército. Isso é uma coisa boa que vai ajudar as pessoas lá afligidas pelas enchentes lá no sul da Bahia. Que, se Deus quiser, atender o maior número de pessoas possível para as pessoas poderem se organizar e para as pessoas poderem prosseguir nas suas vidas. Os alimentos foram doados por permissionários e funcionários aqui da CEAGESP. E muitos deles fazem questão de vir até aqui também para ajudar na distribuição. Só saio quando entra dentro do caminhão. A partir do momento que está dentro do caminhão, aí a gente fica tranquilo, viu que deu certo. Agora vamos falar sobre a vacinação contra a Covid. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta semana o uso da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Segundo a Anvisa, não há relato de efeito grave ou morte relacionada à vacina e as vantagens são maiores que os riscos para esta faixa etária.
Na casa da Fabiana, a única que não foi imunizada contra a Covid-19 é a Giovana, de 10 anos. A mãe aguarda ansiosa a vez da filha. É um risco ainda, então eu quero sim imunizar ela por causa dos meus pais também. Países como os Estados Unidos, China e, mais recentemente, a União Europeia já estão vacinando crianças de 5 a 11 anos. Aqui no Brasil, o pedido da Pfizer para usar o imunizante nessa faixa etária foi apresentado no dia 12 de novembro. Junto à solicitação, a farmacêutica entregou à Anvisa um estudo realizado com quase 2.000 crianças, que comprova a eficácia das doses em 90,7%. Após uma avaliação criteriosa, a Anvisa aprovou a ampliação da vacina para a população pediátrica. A agência se baseou em informações científicas internacionais e ouviu associações médicas. Nós não hesitamos em recomendar as vacinas para as crianças nessa faixa etária. Só a Covid-19, nessa população, em especial, crianças e adolescentes, mata mais do que todas as doenças do calendário infantil somadas juntas anualmente. Segundo a Anvisa, é importante lembrar que a apresentação da dosagem e os ingredientes da vacina pediátrica contra a Covid-19 são específicos e o frasco será diferenciado pela cor. A agência também fez 17 recomendações, entre elas um local distinto para a vacinação infantil e a capacitação para profissionais responsáveis pela aplicação. Nós vamos ter frascos de diferentes cores, com dosagens diferentes para faixas etárias diferentes. A decisão agora cabe ao Ministério da Saúde, responsável pela compra e distribuição das doses para estados e municípios. O que tem norteado a comunidade científica internacional num cenário de incertezas é a base da pirâmide. Benefício superando o risco. André Mendonça é o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública foi empossado na última quinta-feira em uma cerimônia com público reduzido e seguindo os protocolos de segurança da Covid-19. No juramento, André Mendonça prometeu trabalhar pautado em decisões técnicas. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. O mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal, empossado pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, é a segunda indicação do presidente Jair Bolsonaro ao posto. Mendonça assume a cadeira deixada por Marco Aurélio Melo, que se aposentou aos 75 anos. O presidente Jair Bolsonaro esteve nesta semana com empresários na sede da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Durante o evento, foi feito um balanço das ações do governo para tentar recuperar a economia. Veja o que o presidente e o ministro da Economia disseram. O Brasil caiu menos do que o esperado, menos da metade do que foi estimado, voltou mais rápido, está em pé, está com o PIB maior do que estava quando a pandemia chegou, o desemprego está em 12,6, estava em 12,4 quando chegou. Então, a verdade é que nós tivemos um desempenho que surpreendeu o mundo. Até o final do ano que vem, a previsão é de que nós tenhamos contratados em torno de R$1 trilhão em infraestrutura. E a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, prevê uma alta do PIB do ano que vem entre 0,3% e 1,8%. E o cenário base, segundo a Confederação, é de 1,2%. Os números foram divulgados nesta semana. No geral, as projeções da CNI traçam um cenário pouco otimista para a economia do ano que vem. O Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país, deve ficar na casa de 1,2%, bem abaixo dos 4,7% previstos para este ano. No caso da indústria, o crescimento deve ser ainda mais baixo, com um PIB de 0,5%, indicando desaceleração do setor, que este ano deve avançar 5,2%. Crescer apenas 0,5% é um crescimento muito baixo
para uma indústria brasileira tão diversificada, que tem investido tanto em inovação, em tecnologia, tem procurado mercados externos. Crescer 0,5 ponto percentual para nós representa uma frustração. Outra preocupação da indústria é com relação ao desemprego. A CNI até prevê que a taxa deve sair de 13,4% para 13% no ano que vem. Mas, mesmo assim, considera alto o número de desocupados e espera mais contratações pelo setor de serviços. De olho nesse cenário e apostando também em novos aumentos da taxa básica de juros, na estabilidade do preço dos combustíveis e na queda das despesas do governo, a indústria prevê uma queda da inflação projetada em 5% para o ano que vem. Já entre as soluções, no geral, uma das apontadas foi a aprovação da reforma tributária. E o Congresso Nacional concluiu a promulgação da PEC dos precatórios, após a Câmara dos Deputados aprovar em segundo turno as mudanças no texto feitas pelo Senado Federal. Vamos ver como ficou na reportagem de Glauco de Queiroz. A PEC abre mais de 43 bilhões de reais no orçamento federal do ano que vem. Parte desse recurso será destinado ao programa Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família. De acordo com o texto aprovado, o limite de pagamento de precatórios vai valer até 2026. Aqueles não pagos no ano corrente terão prioridade nos anos seguintes. Ficam fora desse limite e do teto de gastos os precatórios pagos com desconto de 40% e com valor de até 60 salários mínimos no caso da União. A PEC estabeleceu ainda o direito de todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social a uma renda básica familiar garantida pelo poder público. Para 2022, os recursos economizados com os precatórios deverão ser aplicados exclusivamente para a ampliação de programas sociais de combate à pobreza, saúde, previdência e assistência social. Na votação dos destaques, houve apenas uma mudança em relação ao texto que veio do Senado. Foram retiradas as datas fixadas para pagamento dos precatórios do Fundef, destinados à educação. Os recursos serão pagos sempre em 3 parcelas anuais até 2024, em qualquer data, com a seguinte regra: 40% no primeiro ano, 30% no segundo e mais 30% no terceiro. 60% deverão ser repassados aos professores. As dívidas do Fundef também ficaram de fora dos limites do teto de gastos e de pagamento anual de precatórios. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 5 policiais militares por alterar a cena do crime da morte de Kathleen Romeu. A designer de interiores foi assassinada em junho deste ano. Segundo as investigações, o tiro que matou a jovem foi disparado por um PM. Por tudo isso, a Procuradoria pediu a prisão de 4 militares. Nós ouvimos a mãe de Kathleen sobre os desdobramentos do caso. A designer Kathleen Romeu estava grávida quando foi morta durante uma operação policial no Complexo do Lins, na zona norte do Rio. Parentes e amigos acusam que ela foi assassinada pela polícia. E agora o Ministério Público denunciou 5 PMs por fraude processual e falso testemunho. Os promotores dizem que eles alteraram a cena do crime e agiram para tentar dificultar as investigações. Os PMs teriam colocado os cartuchos deflagrados e um carregador de fuzil para simular um confronto com traficantes. O laudo da reprodução simulada realizada pela perícia confirmou que o tiro que matou Kathleen partiu da arma de um policial militar, mas não conseguiu apontar qual PM fez o disparo. Para a mãe de Kathleen, a esperança é de que a justiça será feita. Eu não estou feliz. Isso não muda o caos que eles me enfiaram, mas começo a ver que há uma luz no fim do túnel e que há uma esperança. Daqui a pouco, logo após um rápido intervalo, você vai ver que a China liberou a importação da carne brasileira. Não saia daí, voltamos já. Hora das notícias internacionais. A semana foi de buscas por sobreviventes e retirada de escombros no sudeste dos Estados Unidos, principalmente no Kentucky. A região foi destruída por tornados. Veja na reportagem e em nosso giro pelo mundo.
O difícil acesso em meio aos escombros e a falta de luz e telefone nas regiões mais atingidas pelo tornado dificultaram o trabalho das equipes de resgate. Muitas casas e prédios foram completamente levados pelo vento. O número de vítimas passa dos 80. Ao anunciar a marca de 74 mortos, o governador do estado do Kentucky e a primeira-dama fizeram um pronunciamento e se emocionaram. A primeira-dama não conseguiu terminar de ler o discurso e precisou de ajuda. Cientistas agora estimam que a chamada temporada de tornados possa ameaçar o ano inteiro. A causa pode estar no aquecimento global, já que o clima quente e úmido propicia a formação dos núcleos. Menos de uma semana depois do tornado, uma tempestade de areia com ventos de mais de 160 km por hora atingiu os Estados Unidos. Árvores caíram em cima de casas e carros e postes de energia acabaram tombando. 4 estados ficaram sem luz, incluindo mais de 100 mil residências e empresas no Colorado. O super tufão Ray chegou às Filipinas na quinta-feira. Ventos de até 200 km por hora, chuvas torrenciais e inundações atingiram o centro e o sul do país. Rios transbordaram e árvores foram arrancadas. O tufão Ray se intensificou rapidamente para uma tempestade de categoria 5 e forçou quase 100 mil pessoas que vivem em áreas costeiras a sair de casa às pressas. Voos foram cancelados. O país do Sudeste Asiático também adiou o início de uma campanha de vacinação em massa por causa da tempestade. Uma festa terminou em tragédia numa escola no estado da Tasmânia, na Austrália. 5 crianças morreram e outras 4 ficaram feridas num acidente com um brinquedo inflável. Um vento forte levantou o castelo de bolinhas, levando com ele um grupo de crianças que brincava na hora. Todas as vítimas tinham entre 10 e 12 anos. Testemunhas disseram que o mesmo brinquedo já havia sido instalado em festas anteriores da escola sem problemas. A polícia deu início a uma investigação. A Organização Mundial da Saúde alertou todos os países esta semana que o índice de propagação da variante Ômicron não tem precedentes. A OMS teme que as pessoas estejam menosprezando o vírus por causa dos casos leves da Covid, mas chama a atenção que mesmo esses casos podem sobrecarregar os sistemas de saúde. A Ômicron já está causando uma nova onda de infecções na Índia, que foi um dos grandes focos da Covid no ano passado. Pelo menos 80 países já confirmaram registros da variante do coronavírus. O vulcão Cumbre Vieja quebrou esta semana o recorde de atividade mais longa na ilha espanhola de La Palma, desde que os registros começaram em 1585. O recorde anterior era do vulcão Terruia, que passou 84 dias em erupção. O Cumbre Vieja também ficou em silêncio, com atividade sísmica muito baixa nos últimos dias. Isso pode indicar que ele esteja adormecendo novamente. Os moradores da ilha têm esperanças de retomar a vida normal em breve. O Ministério da Agricultura anunciou o fim do embargo chinês à carne bovina brasileira, o que significa que o país vai voltar a importar o produto. Os embarques da carne brasileira para a China estavam suspensos desde setembro. O Brasil foi o responsável pela medida depois de identificar 2 casos atípicos da encefalopatia espongiforme bovina, a chamada vaca louca, como prevê um protocolo entre os 2 países. Os registros da doença foram em Mato Grosso e Minas Gerais. Desde o início, nós sabíamos que eram casos atípicos, de ocorrência esporádica, que não tem nenhum comprometimento sistêmico. São casos que se identificam em animais velhos, que podem ocorrer naturalmente. A China é o maior comprador de carne bovina brasileira e o embargo refletiu imediatamente nas exportações. Em setembro, o Brasil vendeu para o mundo cerca de 187 mil toneladas. No mês seguinte, outubro, sem poder vender para a China, o volume de exportações caiu para pouco mais de 80 mil toneladas, uma redução de 56%. No ano passado, as exportações de carne bovina para a China movimentaram 4 bilhões de dólares. Se a gente pegar, por exemplo, de 2015 até 2020, a participação da China nas nossas exportações de carne bovina cresceu de 10% para 50%. Isso é um crescimento muito grande. Então, a China acabou puxando o aumento também da nossa produção. Nós tivemos um período, sim, de baixa, mas em relação à roupa, mas foi um período pequeno, ou seja, o mercado brasileiro ele continuou, de certa forma, aquecido, E é uma boa notícia também agora para os pecuaristas, mas para toda a cadeia produtiva. O Natal de 2020 foi atípico.
queda nas vendas porque a população ainda não tinha sido vacinada contra a Covid. Neste ano, o cenário é diferente. 6 em cada 10 brasileiros estão totalmente imunizados contra a doença. Os shoppings prepararam decorações especiais para a volta dos consumidores. A gente estava com saudades dela, a decoração de Natal. A Isabela e o Lourenço também, e não viam a hora de reencontrar o Papai Noel. A mãe conta que veio ao shopping só para isso, para que as crianças reencontrassem o bom velhinho. Tem um pouco de alívio, né? Que isso tudo, esse pesadelo todo está acabando, né? Ainda não acabou, né? Mas se Deus quiser, logo, logo acaba. O Papai Noel também estava com saudades. Por trás dessa máscara e dessa barba toda, tem um ator de menos de 50 anos. Sim, esse ano o Papai Noel está mais jovem em muitos shoppings. Eu acredito que também tenha essa preocupação, né, com os mais velhos, que ainda não tomaram as 3 doses da vacina. Então tem que preservar e aí esse perfil de Papai Noel mais jovem nessa pandemia. O avanço da vacinação trouxe o consumidor de volta ao shopping. O ano de 2020 não foi fácil, por isso a expectativa do setor é alta, proporcional ao tamanho dessa árvore aqui, 8 metros de altura. Por aqui a decoração está montada desde o início de novembro. A decoração de Natal caprichada e antecipada se repete em vários shoppings. Este faz parte de uma rede de 24 em diversos estados. 4.500 lojas ao todo. A expectativa do grupo também é de números semelhantes ou melhores que o período pré-pandemia. A gente está muito animado que em dezembro a gente consiga superar 2019, até por talvez uma demanda reprimida. A gente acredita que vai ter um excelente Natal, por isso que a gente investiu em decoração. Acreditamos que a gente vai estar aí entre 5% e 10% a mais de 2019. E nesta semana fizemos uma reportagem especial para marcar o Dia Nacional do Cego, em 13 de dezembro. A data foi criada para sensibilizar a população sobre o preconceito e a discriminação contra as pessoas com deficiência visual. Discriminação que também se vê no mercado de trabalho. Nem 30% deles estão empregados. A Viviane perdeu a visão quando era bebê e atualmente trabalha em um hospital. Ela auxilia pacientes com a mesma condição a se adaptarem à nova realidade. Mas mesmo com 2 cursos superiores, conseguir um emprego não foi fácil. Sempre busquei enviar meu currículo para empresas que diziam que estavam contratando pessoas com deficiência. Quando viam, né, que eu era cega, não vamos contratar. Eles não falavam diretamente, mas eles, nas entrelinhas, eles acabavam tentando te tirar ali até conseguir, né, te rejeitar completamente. O maior desemprego entre as pessoas com deficiência retrata problemas além do preconceito. Entre eles está a falta de acessibilidade urbana. Ela impede que os deficientes circulem com independência pela cidade para trabalhar e estudar. Segundo esta gestora que trabalha com ações inclusivas, facilitar a locomoção é importante para aumentar a procura por cursos profissionalizantes. Em todo o país, até outubro deste ano, cerca de 3.000 alunos com deficiência visual fizeram capacitações no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. As nossas cidades, e não é só em Brasília, em qualquer lugar do país, nós temos um problema seríssimo de mobilidade, que é a pessoa conseguir sair de casa com autonomia e chegar onde ela tiver que chegar, seja no SENAI, seja para o trabalho, seja para qualquer lugar que ela for. No último dia 15, a Rádio Nacional do Alto Solimões, emissora que faz parte da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, completou 15 anos. Entre as comemorações, a 5ª edição do Festival de Música da Rádio. Conheça os vencedores do concurso realizado em Tabatinga, cidade do Amazonas que faz fronteira com o Peru e a Colômbia. 10 canções inéditas competiram na final do concurso de rádio na Tríplice Fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia.
As músicas em português, espanhol e idiomas indígenas são composições originais de artistas da região do Alto Solimões, no Amazonas. O prêmio de melhor canção em língua portuguesa foi para A Força de uma Mulher, composta e interpretada por Dinho Brown. A composição La Isla de la Fantasia, de Luiz Carlos Ramos Gomes, e interpretada pela banda Encheridos del Amazonas, conquistou o título de melhor música em espanhol. O colombiano Yerity Pineda, com a música Mar, foi eleito pelos jurados como o melhor intérprete da competição este ano. Na categoria Melhor Música em Idioma Indígena, a banda Etirê Maguta levou a melhor com a obra Inhangu, Nucangu, inscrita na língua ticuna. Já a escolha do público, com mais de 6.400 votos, a música Pirarucu, de Rômulo Vatti, Elvis Guitar e Gabriel Jorge, venceu a disputa na interpretação do grupo Olho d'Água. As músicas finalistas tocaram desde outubro na programação da rádio, que tem sede na cidade amazonense de Tabatinga. Para que a população do Alto Solimões conheça a riqueza musical e cultural dessa região e seus artistas, seus talentos, que muitas das vezes estão escondidos em suas comunidades ribeirinhas, né, em seus bairros, e a própria região não conhece. Então a Rádio Nacional também tem esse papel de integrar as pessoas e as culturas. O concurso musical, que está na 5ª edição, também celebrou os 15 anos da Rádio Nacional do Alto Solimões, comemorado no dia 15 de dezembro. A nossa edição do Resumo Brasil de hoje chegou ao fim. Obrigada pela companhia e lembre-se que temos um encontro marcado no próximo sábado, 9h30 da noite. E para te colocar no clima do Natal, encerramos esta edição com imagens de uma casa em Feira de Santana, interior da Bahia, que se transforma em uma verdadeira atração turística com uma decoração pra lá de especial. Tchau e até sábado que vem!